Vamos então fechar os olhos, alinhar a coluna. Experimente soltar o ar pela boca algumas vezes. Soltando as cargas, preocupações, tudo que você viveu no dia de hoje, deixando tudo isso para trás. Vamos nos colocando no momento presente, nos esvaziando para poder receber o que será oferecido no dia de hoje. Lembre-se de deixar as suas mãos voltadas para cima, as palmas descansando. E assim nós criamos uma receptividade no nosso campo energético. A partir desse estado de esvaziamento, vamos evocando a Suprema Luz com respeito, humildade, convidando a graça para fazer parte desse momento, visualizando a luz dourada nos preenchendo completamente a partir da coroa, adentrando em todos os órgãos, estruturas ósseas. Você visualiza cada pequena célula se iluminando e acordando, despertando com a energia da Suprema Luz que ativa a nossa consciência e nos traz a informação da plenitude da fonte. A Suprema Luz vai te preenchendo da cabeça aos pés, transformando cada um de nós num pilar de sustentação da luz. E a cada batida do seu coração, a luz dourada se expande em todas as direções nesse ambiente em que você está, transbordando consciência, bem-aventurança, pacificação. Repita internamente: eu e o grupo somos uma somente, um só coração. Sustente por alguns instantes essa intencionalidade.
Devagarinho, vem abrindo os olhos. E vamos lá, né, meus alunos, para mais uma aula. Na última aula, a gente trabalhou aquele conto, Os Sete Corvos, né? Hoje eu vou contar a história de Buda para vocês, aproveitando que no domingo a gente tem o Buda Purnima, a lua cheia de Buda, é uma lua muito importante na celebração do budismo, que é uma das maiores religiões do planeta, né? E é um festival mesmo espiritual que celebra a vida, a iluminação e a morte de Buda. E então eu senti de trazer aqui para vocês hoje a história dele, talvez alguns ensinamentos já. E aí na próxima aula temas mais da cosmovisão budista dos seis infernos, seis reinos do inferno, né, que tem no budismo, e um pouco dos ensinamentos de alguns trechos de textos que são atribuídos a Buda. Mas dentro dessa conversa que eu comecei na semana passada, que esse paradigma, né, que tudo que eu falo está dentro desse paradigma de que a gente está aqui num planeta vivendo uma experiência de esquecimento, vivendo uma experiência de rebaixamento da consciência, que é conhecido como ignorância na cultura védica, que é conhecido como pecado na cultura cristã, ou que é conhecido como estado de separação em outras vertentes espirituais. Então, visualize, né, como no filme Matrix, estamos aqui imersos nessa realidade com a possibilidade de despertar. Então, é possível despertar vivendo num mundo assim, num mundo de esquecimento. Mas como que esse despertar pode acontecer? Ele só pode acontecer se alguém lá de fora desse mundo jogar uma corda aqui pra gente, para puxar. Lembra que lá o Neo ficava entre a Matrix e o mundo real? E ele poderia ajudar as pessoas a despertarem, mas precisaria de uma intervenção dele, né? Precisaria chegar para a pessoa, igual chegaram para ele, falaram, olha, você está vivendo numa realidade e tal, você quer ver a verdade? E aí a pessoa tomaria a pílula. Então, nós aqui, almas presas nesse orbe de, de, de provas de expiação, que está indo para um planeta de regeneração, nós recebemos a ajuda do plano superior. E essa ajuda chega, além da ajuda que vem do astral, do plano sutil, ela vem de almas que encarnam na Terra para trazer uma mensagem de elevação, para trazer uma mensagem que colabore para a nossa ascensão. Porque se não tivesse essas almas, a gente não ia ter como sair daqui. Ou talvez demorasse zilhões de encarnações, não sei. Né? Então faz parte do plano divino, do plano de salvação, para quem já viu essa aula minha do outro curso ainda, né? O plano de salvação é que o rastro de luz que as grandes almas deixam aqui na Terra permanece na forma do conhecimento, permanece no efeito que essas almas deixam nos seus discípulos, e os discípulos levam adiante os trabalhos daquela alma, e aí a chama permanece acesa. E aí nós aqui na Terra podemos nos conectar com essa chama, que é um fiozinho para sair da ignorância. É dentro desse contexto que eu estou chamando o ensinamento e a vida de Buda, Siddhartha Gautama, que é considerado, então, pela cultura védica, o nono avatar do Senhor Vishnu.
Na cultura védica, o Senhor Vishnu, que é esse aqui, ó, esse azul, de tempos em tempos, ele reencarna, ele desce aqui na Terra na forma de seres. Então, um deles foi Krishna, o outro foi Rama e o último foi Buda. Ele encarna na forma de seres elevados para reestabelecer o Dharma. Então, quando a humanidade começa a se destruir, né, começa a se perder, e os valores morais e espirituais começam a ser esquecidos, o próprio Deus encarnado entra na Matrix e vem trazer a luz para nós. Só que quando ele entra, ele se esquece, igual todo mundo, não tem como escapar dessa lei. Mesmo um avatar como Buda, como o Senhor Rama, todos eles se esqueceram de quem eles eram e, conforme a vida foi acontecendo, foram despertando. E aí, então, eles trazem um conhecimento adequado àquela época, àquele grupo de almas presente naquela época, com uma linguagem acessível a eles. E aí, isso plasma, então, toda uma doutrina, né, espiritual capaz de colaborar com a evolução daquelas almas. É claro que tem muitos outros avatares, né, não só do Senhor Vishnu, mas o raciocínio é o mesmo. É uma divindade que desce, é uma parte dela que desce, né? Nunca é ele inteiro, em fragmentos, ele vem inclusive em mais de uma pessoa de uma vez. No caso do Senhor Rama, por exemplo, ele veio uns 4 irmãos. E aí vem trazer luz. Então, hoje em dia, com certeza, tem avatares, né, encarnados aqui na Terra, né? Na Índia se reconhece com esse nome, no Ocidente também tem, mas a gente não dá esse nome para as pessoas, né? A gente chama de uma pessoa, um santo, sei lá. Mas tem mais lá no Oriente, talvez porque lá ainda é reconhecido esse fenômeno. O estado de ignorância do Ocidente é um nível um pouco maior, né, do esquecimento. Então, Buda, Siddhartha Gautama é o nome, vamos dizer, de bautismo, né? E Buda é um título, assim como a gente chama de Cristo, Buda é um título que significa o desperto. E Siddhartha Gautama é o nome dele mesmo, que a mãe e o pai deram. Então, tá aí a história. A história de Buda é tão imprecisa quanto a história de Jesus, assim, né? Não se tem hoje em dia nenhum documento, né, histórico que realmente ateste que Jesus existiu, que ele falou tal e tal coisa. É tudo uma compilação que foi escrito não sei quantos anos depois, né? Então, com o Buda é a mesma coisa. Não se tem, assim, muita certeza. Acredita-se que ele viveu 500 anos antes de Cristo, entre o século 6 e o século 4. Então, na história, que a história dos avatares, elas também vão ficando recheadas de projeção e vai virando algo folclórico, né, mitológico, que embeleza a cultura, que traz elementos simbólicos para a gente entender de um ponto de vista mais lúdico, assim como Maria foi fecundada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é representado como uma pomba e tal. Na história de Buda, a mãe dele sonha, né, que um elefante de 6 presas entrava pelo lado direito dela, assim, né, pela barriga, ali pela costela. E depois desse sonho que ela teve, 10 meses depois, né, o que seria uma gravidez já mais longa, né, ela deu à luz. Então, chamaram esse ser de Siddhartha Gautama. Então, Siddhartha significa aquele que atinge os seus objetivos, enquanto que Gautama, condutor de gados. Aqui nós já temos uma informação desse herói. Condutor de gados, assim como Jesus era o pastor e nós somos as ovelhas. É um nome já que indica um aspecto de liderança, uma capacidade de ser
um centro da mandala para outras pessoas e conduzir os gados, né, que são os discípulos, a massa de buscadores. E Siddhartha, aquele que atinge seus objetivos, também aponta para alguém muito disciplinado, para alguém que tem um desejo forte numa determinada direção e que vai ser vitorioso nas suas empreitadas. Então, está aí essa ilustração do espírito do elefante. Também não é à toa que é um elefante. O elefante é um animal muito auspicioso na Índia. Antes mesmo dessa história de Buda, já tinha Ganesha, né? Ganesha que tem a cabeça de elefante. E então na Índia o elefante ele é semelhante à vaca, assim, né? Ele é uma divindade também reverenciada, né? Que é tratado com respeito, tem rituais que se faz apenas com elefantes. Para você conseguir completar uma determinada cerimônia, tem que ter a presença de um elefante. Olha que louco. E então ele é símbolo do quê? De sabedoria. Essa orelha grande, né? Que consegue ouvir muito. Eles são muito inteligentes, têm uma memória excepcional, são dóceis, né, no geral, se não forem, né, provocados. E o elefante tem também essa tromba que consegue fazer movimentos finos. Então ele é símbolo de força, mas também de delicadeza. Esses movimentos finos da tromba representam uma mente bem treinada. Então o elefante seria muito auspicioso, né, sonhar com um elefante nessa visão cultura védica. E a concepção imaculada, né, que não tem então a participação de um homem, né, de carne e osso, assim, não dizem que a mãe dele é virgem, igual a gente fala que a Virgem é Maria e tal. Essa concepção imaculada diz dessa pureza, que a alma que entrou ali, ela vem do astral, né, ela vem de cima, igual a estrela, né, do Oriente que vem do céu e cai num corpo de animal, num curral, não é curral que fala, né, no presépio ali, como é que é? Aquela estrutura. E então, essa relação do celestial com o animal. A concepção imaculada fala disso, de que entrou ali um ser que vem de outro plano. E logo que ele nasce, o pai dele, um rei, né, dono de um império, chama ali os astrólogos, os brahmanes, para falar, bom, o que vocês estão vendo, né? Porque antigamente não tinha programa de astrologia, né? Então nasceu, tinha que olhar para o céu, escrever correndo ali para não esquecer, né? E poder fazer já suas profecias. E aí olharam e falaram, caramba, nasceu uma grande alma, né? Aí o pai fica orgulhoso, né? Ansioso e falam assim, esse aqui ou vai ser um grande rei de um gigantesco império, ou vai virar um mendigo, um renunciante, é aquele que não tem posses materiais. Quando eles falam isso, o pai fica com muito medo, porque a última coisa que ele queria é que o príncipe herdeiro dele fosse um mendigo, né? Porque para um rei, ele quer que o filho seja príncipe e governante, e não da casta dos renunciantes. E aí, então, o rei tem uma grande ideia, que depois acaba se voltando contra ele. A ideia é, bom, eu não quero nunca que o meu filho se torne um renunciante, que ele queira sair daqui do palácio e das riquezas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou proteger ele de tudo que é ruim, eu não vou deixar com que ele veja que as flores murcham, eu vou cercar ele de prazeres, então tinha mulheres para satisfazer ele sexualmente, tinha comida à vontade, e ele nunca viu uma flor murchar, porque os funcionários tiravam na madrugada. Então o Buda só via a beleza da vida e tinha todos os seus desejos satisfeitos. E o pai achava que fazendo isso, ele ia nunca querer largar disso. Se eu der tudo isso para ele, quando ele vê a pobreza, ele vai falar: Deus me livre, deixa eu voltar para o meu palácio, né? Mas é exatamente o contrário que acontece. Como diz uma frase do Jung,
Frequentemente nós encontramos o nosso destino no caminho que tomamos para evitá-lo. Então o pai dele tenta evitar esse destino dele virar um renunciante, e é exatamente fazendo isso que ele se depara, né, com o destino. E aí ele não saía do palácio, o pai não deixava ele sair. Quando ele saía, ele preparava a cidade inteira antes para tirar os velhos, as doenças, os monges, tudo, para ele só ver beleza também, sabe? Até que um dia o Buda percebeu que tinha algo errado, assim, né? E ele queria sair do palácio, escondido do pai. E aí ele arrumou lá uma espécie de carruagem, né? E saiu escondido à noite, assim, e foi conhecer o mundo. E aí ele se deparou com os 4 sinais: a morte, a velhice, a doença e a renúncia. O que ele viu? Primeiro que ele viu uma pessoa muito doente, né? Deitado, agonizando, sem ter recurso para se curar, nem nada. E aí ele viu que tinham pessoas fora do palácio que não tinha nada do que ele tinha. Aí depois ele viu um corpo sendo dirigido à cremação, que esse é o costume, né, indiano, e se deparou com a morte, assim, né, percebeu que o corpo dele também envelheceria e ele morreria. E aí ele viu uma pessoa velha andando curvada e também encontrou um monge meditando ali no embaixo da árvore. Foi lá, eu vivo só com essa tigela. Essa tigela é tudo que eu tenho. Nela eu tomo água, nela eu como meu alimento e eu fico aqui meditando. E esse encontro com esses 4 fatos, vamos dizer, da vida, teve um profundo impacto na personalidade de Siddhartha Gautama, porque ele de repente não viu sentido nenhum na vida dele dentro do palácio. Ele ficou curioso com o renunciante e percebeu que o sofrimento, uma hora ele ia se deparar com o sofrimento, seja na morte, na doença ou na velhice. Dali ele teve uma grande sacada, ele saiu da bolha da ilusão parental. Então aqui um parêntese, uma interpretação, né, psicológica, que cada um de nós também passa por isso, ou deveria passar, quando a gente se expõe à dureza da vida. O palácio do pai representa essa proteção que nós vivemos, que é um pouco a terra do nunca também, né, do Peter Pan, que é esse lugar perfeito, esse lugar onde o mal não me acontece, ou o mal acontece só com os outros, né? Em um determinado momento da maturidade de Buda, ele, seguindo a sua intuição e o sussurrar dos deuses, porque diz na história que os deuses ajudaram ele a sair do palácio, a hora que o cavalo batia o pé, os cascos no chão, dizem que os deuses amorteceram o som para não acordar os guardas, porque estava todo mundo já avisado que não era para o Siddhartha sair de jeito nenhum. Então, é claro, a história mostra que ele seguiu o caminho dele, ele seguiu o coração dele, e ele se deparou com a miséria humana, ele se deparou com a condição humana. E o bonito é que a condição humana, se encarada sem ceticismo ou ironia, e nem oba-oba, poliana da vida, ela é super transformador. Você encarar a morte, a velhice, a doença. As crianças, quando começam a perceber que isso existe, precisam ter o apoio dos pais para poder falar disso, mas é um tabu para os pais também. Os pais não podem conversar e tal, e aí esse aspecto transformador se transforma num aspecto temeroso. Ai, meu Deus, amante. Ai, coitado é velho. Deus me livre de doença. Então, né? E o fato de ter um renunciante também é muito significativo. Não sei se você lembra a primeira vez que você entendeu que existia monge, que existia freira, mas é um impacto você perceber que uma pessoa largou tudo para ter uma vida dedicada ao espiritual, não é? Porque você pensa, bom, mas quem faria isso, né? Por que uma pessoa faria isso? Movida pelo quê?
Então traz muita reflexão sobre a natureza humana, a busca pela felicidade. E então Siddhartha resolve abrir mão de tudo, né? Ele volta para o palácio e fala para o pai, né? Olha, sinto muito. Ele já tinha uma esposa, ele casou com uma prima distante lá, né, do clã, já tinha filho, né? E ele fala, olha, estou saindo, a vida dentro desse palácio não faz o menor sentido, os bens materiais não me trouxeram a felicidade, e tá aqui o seu reino, as suas joias e tal, e vou ser um renunciante. E aí então Buda se junta, Buda não, né? Siddhartha se junta a outros meditadores que estão buscando a via do ascetismo, que é uma via da mortificação. Então fazia-se jejuns prolongados, não tinha nenhum tipo de prazer, não tomava banho, né? Nem nada. Era uma cultura extremamente mortificante, porque tinha-se a ideia de que ao se mortificar a carne, a minha consciência espiritual pode se elevar. Essa é uma ideia ainda presente, né, em algumas religiões, lá da Índia, inclusive, e também no catolicismo, né? Tem alguns ramos do catolicismo que tem essa questão de você colocar uma cinta, né, na perna e sangrar e sentir dor para isso te fazer você tirar a atenção do seu ego, assim, né? Se mortificar o corpo para você não querer ficar se perdendo nos prazeres do mundo, né? Então esse é o primeiro movimento espiritual que Siddhartha faz. E aí ele ficou tão magro que ele vivia com uma folha por dia. Era o alimento dele. E chegou um momento que essa estátua aí é real, né? Chegou um momento em que a magreza dele era tanto que era possível tocar a coluna dele apertando a barriga, né? Assim conta a história. E aí isso foi se prolongando, até que um dia ele estava muito, muito fraco, quase morrendo, e muitos desses buscadores morriam fazendo essas tentativas aí de se espiritualizar. E aí ele caiu. E no que ele caiu, perto ali de atravessar um rio, ele bateu a cabeça e desmaiou, né? E aí uma mulher encontrou ele, Sujata, né? E falou que ele estava muito magro, né? Que ele precisava se nutrir. E devido ao acidente, ele resolveu rever o que ele vinha fazendo. Ele falou, bom, estou aqui já faz alguns anos nesse estado de mortificação corporal e não está me trazendo a felicidade que eu estava procurando. E aí essa mulher aparece com esse alimento, talvez eu deva rever, né, isso que eu estou praticando. Então a Sujata, ela representa o feminino. Buda estava numa vertente de disciplina muito masculina, muito rígida, né? E ele não obteve o resultado que ele estava procurando, que era encontrar a felicidade, né, o nirvana. E então esse momento da jornada representa uma integração com o feminino. A Sujata, ela traz a nutrição, ela traz o autocuidado, porque uma disciplina, se ela te fere, ela não vai colaborar em nada com o seu crescimento espiritual. Por isso o Prem Baba chama de austeridades inteligentes, para que a gente não faça uma austeridade burra. Uma austeridade burra é uma austeridade que vai te ferir, ou que você não vai aguentar fazer e vai depois se sentir mal, ou uma austeridade que também não vai te representar nenhum desafio. Então, a austeridade é uma prática poderosa, desde que seja inteligente, desde que você entenda o sentido do que você está fazendo, para que você está fazendo. Quando você subir a escadaria 500 degraus de joelho até sangrar, pode ser um sacrifício, mas pode ser só uma estupidez. Então, cada pessoa tem que conseguir avaliar se está na mira certa essa austeridade, né? Porque nós temos que mirar na direção correta
para que a austeridade tenha o efeito, né? Mas isso não significa autodestruição. Então, o Buda já estava num caminho de autodestruição, como mostra aquela imagem, né? Um aspecto bem cadavérico. Bom, nesse momento é que ele, então, percebe que ele precisa entrar no caminho do meio. Ele percebeu que nem os prazeres mundanos que o pai pôde dar para ele no palácio e nem a automortificação puderam levar ele para um lugar de transcendência. Nenhum dos dois lugares foi capaz de trazer o que ele procurava. E aí ele, então, com a sua inteligência, fala, então, eu, a partir de agora, vou trilhar o caminho do meio. E aí tem essa frase, que é atribuída a ele, então, tanto o desejo excessivo quanto a falta de desejo podem destruí-lo. Descubra o caminho do meio. Então, aqui cabe uma análise da nossa psicologia. Nós também nos debatemos em polaridades. Tentamos negar um desejo, mas queremos desfrutar da abundância. Mas se desfrutamos da abundância, podemos nos debater com culpa ou outras coisas assim. Então, essa polaridade, esse símbolo nessa história de que os dois extremos vão levar para o mesmo lugar, que é para um lugar de mortificação. Ou você vai morrer intoxicado com excesso de alimento e devassidão, distribuindo a sua energia, ou você vai morrer com austeridade e escassez, né? Então, por exemplo, já vi pessoas com questões para resolver aí da vida amorosa que trazem às vezes um discurso de automortificação, de falar assim, não quero mais nada, né? Não quero mais me envolver nunca mais. Está machucado de uma relação e depois fala, não preciso mais disso. Então vai para uma polaridade. Enquanto que outros desesperadamente, com carência, procuram um relacionamento. Então, para isso, essa é uma ideia que a gente pode aplicar em tudo na vida. Podemos aplicar na alimentação, podemos aplicar no exercício físico, né? Podemos aplicar no relacionamento amoroso, na sexualidade, no trabalho. Porque, gente, nada nesse mundo é bom ou ruim por si só. Se você... Léo, água é bom. Não, água é bom. Toma 20 litros d'água para você ver. Você vai parar no hospital. Dinheiro é bom. É bom, mas se arrumar muito, você pode se intoxicar com o dinheiro também, né? Comida é bom. Pode ser muito saudável, mas se você comer além da conta... Então é isso. É uma via de procurar esse equilíbrio, de ter isso como um prumo, porque a mente quer esgotar, às vezes, né, uma polaridade, para ver até onde isso aqui vai. Então a história de Buda está nos alertando já que não vai levar em lugar nenhum, que o caminho do meio vai te levar em algum lugar. O caminho das polaridades vai só te levar, te arremessar para outra polaridade. Ontem mesmo estava vendo uma pessoa que eu sigo, estava contando lá a história dela, e ela achou por 4 anos que ela era assexuada e foi celibatária, não queria saber de sexo nem nada. E depois que ela começou a descobrir a sexualidade dela, foi morar numa comunidade de amor livre. Todo mundo podia ter relação com quem quisesse. Então, de novo, né, a vida para lá e para cá, né, os dois extremos. E cada pessoa também tem que viver os seus extremos, né? A gente tem que, algumas coisas tem que passar mesmo. Não tem como você comprar só a história do Buda e não viver as suas experiências. Mas aí é no caso a caso, né? Eu só estou te mostrando isso para ver que ele está trazendo, essa história ela está simbolizando o próprio funcionamento mental, que vai para lá e para cá. Agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. Depois que ele, então, recebeu esse alimento da Sujata e foi cuidado por ela até que ele se restabelecesse, ele resolve sentar embaixo de uma árvore, que é um ficus, que tem lá na região, né, do Oriente, e jurou que ele não ia mais se levantar enquanto ele não encontrasse a verdade, né? E ali ele senta, então, e medita por 49 dias e alcança
a iluminação. Mas aí ele sofreu tentações, né, nesse meio tempo. Por que 49? 7 vezes 7. É um número que, como eu falei, nos 7 corvos, representa a perfeição divina, né, o conjunto da perfeição. Então, 7 vezes 7 é um ciclo completo aí de passagem por todas as dimensões, né, internas. 49, um número importante, um número cabalístico, posso dizer assim. Mas assim como a história de Jesus, essa iluminação não veio tão fácil, né? Jesus estava no deserto. Buda estava sentado meditando, mas nem por isso a tentação foi mais leve, porque ele foi tentado de toda maneira. Olha aí a bicharada que veio atrás dele. Os demônios falando no ouvido dele, as dançarinas, né? E aí ele sofreu 4 tentações. A primeira delas, a tentação da culpa. Então ele estava lá meditando, quase iluminando, estava ali, ó, prestes a iluminar, quando veio aquele pensamento, putz, deixei meu pai, decepcionei meu pai, larguei minha esposa, o que será que está acontecendo com meu filho? Né? Bateu aquela culpa e ele começou a reviver as cenas, né? No filme que tem aí no YouTube, depois vou mandar para vocês. Mostra ele lembrando do pai falando, mas você é um príncipe da família tal, e de repente ele sentiu aquele peso, né, de ter decepcionado o pai e toda a família, né? Mas ele, muito treinado em meditação, conseguiu neutralizar e se colocou ali como observador e viu que era ilusão e facilmente a culpa se dissipou. Mas você sabe que o demônio é insistente, né? O demônio pega e manda as mulheres, os prazeres sensuais para ele. Ele coloca um monte de dançarina para seduzir Buda e atiçar a energia sexual dele. E aí ele se encanta um pouco com as formas, mas logo ele, treinado no ascetismo, já celibatário há muitos anos, também não cai em tentação com os desejos. E aí o demônio, que se chama Mara, na cultura budista, apela, né? Que está acabando as suas armas. E aí ele manda todo tipo de fera, que é essa imagem aqui, para amedrontar mesmo, né? Para tentação pelo medo. Vamos ver, ele está encarnado no corpo, vamos ver se ele não vai ficar com medo de morrer. E aí ele mandava bichos e mandava a própria morte passar perto de Buda para que ele se apegasse ao corpo, para que a consciência dele se rebaixasse. E aí, por último, quando Buda vence esses 3 primeiras tentações, o demônio muito esperto fala, bom, ele não caiu nessas, agora eu vou ter que usar a minha última cartada. O demônio vem e fala, nossa, Buda, você é um iluminado, você é mesmo um mestre, né? Eu tenho que me curvar a você. E ele começa a tentar encher a bola de Buda, né? Assim, você é demais e tal. Então ele tenta fazer um afago ali no ego do Buda e ver se ele cairia pelo orgulho, para o Buda se achar, né? Fala, nossa, olha, eu venci o demônio, eu venci as tentações do demônio, mostrando então que essa é a tentação que todos nós vamos passar quando a gente assume um aspecto luminoso do nosso ser. O nosso ego, ele quer se apropriar, ele quer se envaidecer. Nossa, olha que bom, olha o que eu fiz, olha que demais. E não que a gente não deva se reconhecer, a gente deve se reconhecer, mas na justa medida, entendendo que a gente é canal da luz, que a luz não é nossa. Ah, eu tenho um dom, esse dom te serviu, que bom, me sinto grato. Mas eu não sou autor, eu sou só canal. E o ego precisa renunciar à sua necessidade de autoria. Então, em algumas versões da história, o demônio ele imita Buda, ele se transfigura, ele vira como se Buda estivesse olhando no espelho, assim. E para o próprio Buda ficar encantado com ele mesmo, né? Lembra um pouco o mito de Narciso. E aí Buda vem dizendo, né, eu tenho a terra por testemunha. E ele aponta o chão.
Então, essa é uma estátua muito comum lá nos templos budistas, que é Buda apontando a terra, ou seja, da humildade, né? Eu tenho a terra por testemunha, eu me reconhecendo como parte da terra, reconhecendo que eu sou humano, né? Então, humanidade vem de humus, que é terra, né? Feito de terra. E aí ele derrota de vez, né? Aí Mara não tem mais o que fazer e se afasta, né? Buda venceu todos os artifícios da mente inferior e ainda assim permaneceu equânime, permaneceu na sua própria natureza. Então isso tudo aconteceu quando ele tinha 35 anos e ele saiu do palácio aos 29. Então foram aí 6 anos de busca. Também não é à toa que deixaram essa idade, né, de 35, também não sabemos ao certo, mas 35 é 7 vezes 5, que representam a metade da vida, né, como se ele tivesse, então, vivido metade, os 5 primeiros setênios, né, na cultura, na filosofia antroposófica. Ele conquistou a si mesmo e a segunda metade da vida, porque ele vive até 80, ele dedicou a espalhar conhecimento. Então, aqui nessa imagem, ó, vejam, ele está protegido, né? Depois que ele se ilumina, os demônios não conseguem passar esse círculo de luz que existe ao redor dele. O que chamamos de iluminação espiritual é, na verdade, a habilidade do ser humano, em estado avançado de percepção da realidade, em suas dimensões manifestas e não manifestas, de estabelecer a plenitude, que se traduz na equanimidade em relação às diversas dimensões da existência. Então, o budismo ilustra esse fenômeno do despertar, que é um cume, uma experiência de cume, uma experiência de pico, em que a consciência enxerga a realidade pura. Então, um momento de glória, um momento de vitória sobre o ego, mas que não é um momento que dura para sempre, nem nada, porque todo iluminado está na Matrix, corre o risco de ser tragado pela ilusão novamente. Isso também está previsto nas escrituras védicas. Mas o fato é que uma pessoa que atingiu esse estado, e lá na Índia eu tive a chance de estar na presença de 2 pessoas assim, aqui no Brasil, né, já tive na presença do Prem Baba, mas lá na Índia eu conheci 2 iluminados, pelo menos, né? Os outros eu não tenho certeza, mas esses 2 eu tenho certeza. E a presença deles, mesmo que eles nem sabiam falar minha língua, tinha um que ficava lá na beira do rio, ele morava lá na beira do rio, numa cabana, ele não falava uma palavra de inglês, e ele só me olhava. Ele me chamou lá para perto dele, e ficava na frente de uma fogueirinha assim o dia inteiro. Aí ele me pegava a cinza da fogueira, pôs assim na minha testa, fez uma oração lá, para Ganga, para Shiva, sei lá, e me abençoou. E o olhar dele transbordava, assim, era um amor profundo, sabe? Era um cara feio, assim, com os dentes tudo torto, mas eu amava ele, eu nunca tinha visto ele na vida. E eu percebi que era o campo dele me invadindo, assim, de amor. Eu até falei assim, nossa, encontrei meu mestre, né? Achei que meu mestre era o Prembaba, não, é esse cara aqui, eu acho. Porque, nossa, eu fui pro hotel e ficava pensando nele. E era tanto amor. Até hoje eu lembro do rosto dele, assim, porque ficou na minha terceira visão. E era só isso. Ele não falou nada para mim. Ele só ofereceu a qualidade de presença dele. Né? Tive a chance, então, de estar na presença dele. Teve um outro lá na Índia também, mas esse é mestre mesmo de dar satsang. Esse aí só vive na beira ali do rio, na humildade dele, sabe? Você dá um pouco de comida para ele te faz essa benção aí. Então foi muito interessante ver essa manifestação. Então é isso, né, que na cultura védica o pico, né, da experiência humana é a iluminação, é um momento de virada, um momento em que o ser
passa a brilhar todo o seu esplendor e a servir a humanidade, né? Trabalhar para servir. Mas aí, isso que Buda viveu foi tão profundo, mas tão arrebatador e tão difícil de caber em palavras, que assim que ele acordou, entre aspas, né? Assim que ele despertou desse transe, ele falou assim, olha, ele começou a pensar que não ia dar para ele falar para as pessoas o que tinha acontecido, que ninguém ia entender, que não dava para pôr em palavras e que não ia compensar tentar explicar isso para as pessoas. Então, vamos ler junto aqui. Buda debateu se deveria ou não ensinar o Dharma aos outros. Ele estava preocupado que os humanos, tão fortemente influenciados pela ignorância, inveja, ódio, poderiam nunca reconhecer o caminho, que é profundo e difícil de ser compreendido. No entanto, segundo o mito, o próprio Brahma, né, essa divindade aqui, tê-lo-ia convencido a ensinar a doutrina, argumentando que pelo menos alguns iriam entendê-lo. O Buda, após essa intervenção, né, divina, concordou em ensinar o Dharma. Então veja que curioso, essa parte da história quer nos mostrar que um ser iluminado tem essa escolha, ele tem esse livre-arbítrio. O Buda estava pensando assim, putz, eu acho que não compensa falar para essa galera, não. É melhor eu ficar meditando aqui, só irradiando luz para esse pessoal. Mas não, os seres iluminados, eles podem ter essa escolha, né, de vir e compartilhar o que eles viveram. E aí o próprio Brahma, que é um deus do panteão védico, pediu para que Buda ensinasse, né, que alguns, pelo menos, iriam entender. E aí, então, ele passou a ensinar e durou, então, 45 anos, né? Teve 45 anos de vida, muito conhecimento foi passado, muitas escrituras atribuídas aos diálogos que havia entre Buda e os seus discípulos, e assim seguiu. Bom, então, eu queria ainda dizer, para você compreender melhor, assim, a cultura, como que nasceu. Então, o hinduísmo, essa religião da Índia, né, que a gente chama de hinduísmo, Buda nasceu dentro de uma cultura hindu, né, uma cultura que já tinha o yoga, que já tinha Ganesha, tudo isso. Mas, naquela época, a religião estava muito focada em ritual, em fazer ritualística, cerimônias e tal. E Buda estava procurando algo diferente disso. Então, a religião budista, ela é muito pouco cerimonial, ela tem poucas imagens, deidades, às vezes tem vertentes budistas que nem tem, né, que é tudo sem imagem, porque Buda veio trazer essa mensagem para aquela época, de parar de se apegar às formas, aos rituais, às doutrinas, né, ficar lá lendo os Vedas e tal. Foi uma crítica a isso também, a postura dele, porque ele estava procurando por uma prática. E aí todo o foco budista foi para a prática da meditação, embora a meditação venha do yoga, né? Então, na Índia, tem pouquíssimo budismo, né? As pessoas às vezes acham que tem budismo na Índia. Não tem. Tem, tipo, 2% da população é budista. Onde que tem budismo? No Nepal, no Vietnã, no Tibete, né? No Laos, Camboja, Tailândia, que é ali o norte, para cima da Índia, porque aí onde Buda nasceu é quase no Nepal já. É ali muito no norte da Índia, bem na fronteira, sabe? Então, embora hoje o Dalai Lama more na Índia, mas é porque ele está em exílio, assim, né? Que ele foi expulso do país dele. Então, a Índia não é um país budista, embora tenha lá alguns templos e tal. Buda veio trazer essa mensagem, né? A mensagem da meditação, do vazio, né? Tirou o foco dos mantras, né? Tudo aquilo que eu falei para vocês dos mantras, se você for investigar uma meditação budista, vai te levar para outro caminho, que é uma meditação do vazio, né? Tem seu valor também, é muito, muito valiosa.
Então, o Buda vem trazer essa mensagem. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente está aqui procurando extrair um ensinamento, né? Procurando estudar um pouco qual que é a luz desse avatar, né? Que está vindo agora nessa lua de Buda, porque tem uma acessibilidade, o budismo, por ele ser pouco cerimonial, né? Ele pode atingir bastante pessoas se interessam pelo budismo por ele ser mais neutro mesmo, né? Por ele não ter esse aspecto religioso, dogmático, de crenças, né? É possível ser budista e ser ateu, por exemplo, né? Por mais estranho que isso possa parecer, mas atrai muitos ateus que não gostam dessa coisa de imagem, sabe, de deidade e tal. E aí dá para você falar, eu pelo menos sinto como um veículo, né, dessa luz, da busca interior, sem o carnaval do hinduísmo, né? Porque o hinduísmo é um carnaval, assim, uma festa, assim. Então, na Índia predomina a cultura, o que a gente chama de hinduísmo, mas que, na verdade, são milhares de seitas diferentes, mas que comungam das mesmas divindades, assim. Então, predomina isso. Tem uma pequena porção muçulmana e uma outra pequena porção ainda do sikhismo, que é uma religião menos conhecida lá, mas que também tem guru, é semelhante, assim, algumas coisas. Então, na semana que vem, vamos entrar em alguns ensinamentos budistas, porque assim que Buda se iluminou, ele recebeu, ele enunciou as 4 nobres verdades do budismo, que é a base de todo conhecimento, e a partir dessas 4 nobres verdades é que se desenhou um caminho de perfeição, um caminho para lidar com o sofrimento. Certo, meus amigos? Então é isso. Semana que vem a gente se aprofunda aí nessas histórias. Vocês vão gostar de conhecer um pouco mais sobre os infernos, né, budistas e coisas do tipo. Agora um mantra para encerrar. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnat Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Então, tá certo.